Muito bom dia! Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus, de estudarmos a Sua Palavra. Por isso eu te convido, você jovenzinho, jovenzinha, a sentarem, a abrirem as suas Bíblias junto de seus pais, porque nós vamos estudar o texto. E nós vamos estudar hoje o capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. O título deste estudo é Pequei, volta meu filho Davi. Essa é uma frase que quem diz é o próprio rei Saul. E você vai ver em que situação que ele está para dizer isso, hein? Vamos lá? Mas primeiro, nós vamos recapitular aquilo que nós já estudamos, pelo menos da última aula. Se você quer assistir a aula completa, vai aparecer um card aqui em cima e você vai poder ir direto para lá e vai assistir todo o conteúdo com os seus riquíssimos detalhes. Porém, se ficar aqui comigo, eu vou recapitular rapidinho aquilo que aconteceu. 3 personagens são principais daquele estudo: Nabal, o louco, Abigail, sua esposa, e Davi. Davi, em certo momento, havia tido algum contato com o povo, os servos de Nabal. Não se sabe ao certo o que havia acontecido, não há muitos detalhes. O que se sabe é que Davi, com a sua nobreza, poupa a vida deles. Mais do que isso, esse povo pertencente aí a Nabal tem ali o seu espaço reservado, podem fazer as suas coisas, enfim, são muito bem tratados enquanto estavam próximos do povo do rei Davi, do quase rei Davi, ainda não é rei. Pois bem, agora Davi precisava de ajuda, precisava de um auxílio. E então ele envia os seus homens a falar com Nabal, pedir que o mesmo retribuísse o favor que ele havia concedido aos seus servos em determinado momento. E o texto deixa claro que isso aconteceu de verdade, que Davi foi generoso. Porém, não é assim que Nabal procede. Nabal é muito duro com suas palavras. Meio que zomba de Davi. Quem é Davi? Como posso ajudar alguém que não conheço? São as frases mais ou menos que ele diz, mas com muita frieza e dureza de coração. Davi fica furioso, muito bravo, quer acabar com todo mundo ali por causa dessa maldade, né? A maldade de Nabal. Mas a sua esposa, que é muito prudente, Abigail, percebe o mal que tudo isso traria ao seu povo, aos seus servos e tal. Então ela vai até Davi e entrega tudo aquilo que ele pediu, que ele precisava, que eram recursos, né? Alimentos, água, enfim, aquilo que ele precisava para poder sobreviver. Ele estava fugindo de Saul. Vamos lembrar que Davi tem fugido de Saul todo o tempo, depois que o mesmo tentou matá-lo. E tinha um povo que já seguia Davi, né? Então esse é o contexto. O que se destaca é a prudência de Abigail e a sabedoria de Davi em reconhecer que ele estava agindo além do normal. Ele não estava sendo tão sábio quanto ele foi quando ele teve encontro com Saul, lá no capítulo 24, naquela caverna, quando Saul estava fazendo suas necessidades e Davi, podendo matá-lo, não o fez e apenas rasgou parte da sua veste. Ali Davi foi muito sábio, muito prudente. E em relação a Nabal, ele já não estava sendo tanto. Pois bem, esse foi o contexto. No fim das contas, Nabal morre e Davi casa-se com Abigail. Há também um outro acontecimento muito importante no capítulo 25, foi aquele que nós estudamos, que é a morte do nosso profeta Samuel. Samuel morre de velhice. Enfim, todo o povo pranteia. E Saul agora se vê livre, de certa forma, para poder agir com a sua maldade. Esse é o contexto que nós nos encontramos no capítulo 26. E o que nós vamos destacar aqui é que, mais uma vez, Davi terá a oportunidade de derrotar Saul e não o fará, por uma prudência, por uma sabedoria que a gente destaca.
com o verso: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, verso 7 do livro de Provérbios. E esta é uma imagem que ilustra o momento que nós vamos estudar. Esta é uma imagem que mostra Davi tomando a arma do rei Saul, mesmo com ele dormindo ali, tendo a oportunidade de derrotá-lo, e não o faz. Vou destacar o que nós vamos aprender aqui. Vamos fazer uma leitura bem breve por alguns trechos e acompanhar os pontos que estão em destaque. Davi pela segunda vez poupa a vida de Saul. Nós vamos ver logo no capítulo 26 do seu início que os zifeus falam a Saul que Davi está ali, perto deles, ao redor. Zifeus é um povo e eles acabam delatando Davi. Notem lá no versículo 1 o que diz: vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram: não se achou Davi escondido no outreiro de Áquila, de fronte a Jazimon? Ou seja, eles estão falando a Saul onde estava Davi. E Saul prontamente vai com 3.000 dos seus melhores homens para caçar Davi mais uma vez. A gente vai ver isso no correr do texto. Verso 2 e 3. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou-se Saul no outreiro de Áquila, defronte a Jazimon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto e, sabendo que Saul vinha para ali, à sua procura, verso 4, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Então nós vamos perceber que Davi se prepara a partir do versículo 4 e vai até o versículo 7, está preparado para aquilo que iria acontecer. Davi permanece distante no deserto, enquanto rei Saul ele se acampa ali para passar a noite. E Davi convida então Absai. Na realidade, Davi propõe um convite tanto a Absai quanto ao Aimeleque. Mas Absai se prontifica de ir junto com ele até onde estava Saul. A gente fica pensando, o que será que ele vai fazer lá, né? Será que agora que ele vai derrotar o rei Saul e resolver o seu problema? E ele teve a oportunidade mais uma vez, porque nós vamos perceber ali a partir do versículo 8 que Davi mais uma vez resolve poupar a vida do rei, por entender ser ele um ungido do Senhor. Vamos ver o que acontece a partir do verso 8. Então disse a Absai a Davi, eles já estavam lá dentro do acampamento do rei, próximos aonde estava o rei dormindo. Já haviam passado por todos os seus guardas. Os guardas estavam num sono profundo, onde o texto dirá que o Senhor os manteve com este sono profundo. Eles estavam, ao mesmo tempo, dormindo e sendo responsabilizados por não protegerem o seu rei. Pois é, eles tinham que estar de guarda, porque o rei deles, aquele que é a pessoa mais importante para eles ali, dentre os homens, né, estava ali. Eles tinham que proteger, eles eram o ofício, era o trabalho deles. Pois é, então Davi já estava lá dentro e acontece o seguinte, verso 8. Então disse Absai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso um segundo. Absai estava pronto para derrotar Saul. E então Davi diz, mais uma vez, com muita sabedoria, com muita comunhão com Deus, sabendo que Ele está presente e que Deus é Senhor, que Deus é aquele que há de resolver toda a situação, diz o seguinte: Davi, porém, respondeu, verso 9. Davi, porém, respondeu a Absai, não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Davi está dizendo, em outras palavras, o Senhor há de resolver essa situação.
Deus está parafraseando a Escritura quando diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. É isso que Davi está dizendo, com muita sabedoria. Davi sabia que a autoridade constituída a Saul foi dada por Deus. E não cabia a ele, não competia a Davi eliminar um rei que foi constituído pelo próprio Deus. Davi sabia que no momento certo, Deus agitaria as coisas. Pelo menos do seu ponto de vista, resolveria a sua situação e, como fora prometido pelo profeta, ele seria rei de Israel. Davi não quis apressar as coisas, ele foi muito prudente, ele foi muito sábio. E continuou, então, Davi. Verso 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Eles então pegam as coisas importantes, é o que você pode ver na imagem, a lança e a bilha de água ali embaixo. E eles saem do acampamento e esperam até o amanhecer. E aí, ao chegar da manhã, Davi vai se colocar diante do monte e gritar a Abner, que era o principal dos guardas, era o chefe dos guardas, é o chefe da segurança real, o chefe do rei, aliás, o chefe da segurança do rei. E ele vai dizer: o que estava fazendo você, Abner? Não tinha que estar acordado? Não tinha que estar atento, né, para cuidar do seu rei? Vamos dar uma olhada nisso? Verso 14 diz assim: bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, Davi, tá? Dizendo: não respondes, Abner. Então Abner acudiu e disse: quem és tu que bradas ao rei? E aí então disse Davi a Abner: porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste o rei, o teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes a vosso Senhor, o ungido do Senhor, Deus. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha a sua cabeceira. Então Davi mostra a Abner onde estão aquilo que é de mais importante para o rei, que é a sua necessidade, a água onde ele toma, ele bebe, e a sua própria lança, a sua arma, que foi tomada da cabeça do rei, onde estava posicionado, onde estava guardado. Ou seja, Davi, se quisesse, teria resolvido todo o seu problema particular. Deveria ele ter feito isso? É uma pergunta. Nós percebemos que não. Davi confiava em Deus, e isso ele mostra a não realizar aquilo que o seu próprio amigo Absai havia dito, sugerido. Que é comum que isso aconteça. Ele estava sendo perseguido, mas mais do que isso, ele ainda ensina uma lição ao guarda do rei, que ele deveria estar atento para guardar o seu senhor. Davi é um homem muito sábio. E então nós temos a última parte, a parte final, onde Saul se entristece pelo mal que está fazendo, mais uma vez. Essa é a segunda vez que isso acontece. Vamos fazer a leitura dessa passagem? Está do verso 17 ao verso 25. Vamos ler ela. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor, Deus, que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expuseram hoje. Aliás, pois eles me expulsaram hoje
para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor Deus, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz dos montes. Então disse Saul: pequei. Volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como um louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei. Venha aqui um dos seus moços e a leve. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor Deus te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor Deus, e Ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Meus amiguinhos, essa história bonita se encerra aqui. Essa talvez tenha sido a última vez que Davi se encontra com Saul, embora Davi continuará fugindo, pois ele não confia nas palavras do rei. Essa é a segunda vez que o rei promete algo nesse sentido. Nós vamos nos lembrar que no capítulo 24 algo parecido acontece, mas ainda assim Saul tentou perseguir Davi e derrotá-lo. Essa é a imagem que ilustra toda a situação, quando Davi fala ao rei, e o rei está lá embaixo, junto de Abner, o seu segurança. Com isso, além destes aprendizados, há um de muita importância. Seja prudente com a sua fala, viu, jovenzinho? Jovenzinha. Filhinhos, não mintam. E se disserem algo, cumpram aquilo que vocês dizem. Não deixe a palavra de vocês serem dupla. Não digam que farão alguma coisa e depois não cumpram. Porque vocês acabam fazendo com que as pessoas percam a confiança em você. E isso desonra a Deus. É a quebra de um mandamento. Não dirás falsos testemunhos. Esse é um dos aprendizados que acabou de sair do texto. Mas além disso, há outro, que é a questão da percepção, que é o temor, né? O temor a Deus, é a percepção de que Deus está sobre tudo e sobre todos. E esse tipo de temor respeitoso só é obtido, só é conquistado à medida que você conhece a Deus. E para conhecer a Deus você precisa estudar a palavra dele. Gastar tempo estudando a sua palavra, meditando nela de dia e de noite, como diz o Salmo 1, Salmo 1. Conhecendo a Deus, você será melhor do que você é agora, pode ter certeza. Jesus nos ensina muito bem isso. Jesus, sendo Ele o próprio Deus, e muito mais elevado, perfeito do que Davi, nos ensina como devemos ser prudentes em buscar a conhecer ao Pai que está nos céus. Ao nosso Pai, que por meio dele, hoje, nós temos herança da parte de Deus. Então, assim como Davi também, nós podemos conhecer a Deus e ter essa comunhão com Ele, confiando nele de que Ele há de resolver as situações, de que todo o mal que nos acomete, no fim das contas, é bem nas mãos de Deus. É assim que diz a palavra.
Enfim, aprendamos a confiar no nosso Deus. E eu recomendo a você, jovenzinho, jovenzinha, papai e mamãe, a leitura do Salmo 54. Esse salmo narra exatamente o momento que Davi fica sabendo que Saul está procurando ele. Logo depois do versículo 1, aqui que diz que os ifeus o delataram, essa passagem ela está predita aí no Salmo 54. Eu recomendo essa leitura a você. Que Deus te dê graça, te abençoe e te conceda sabedoria, e que você consiga compreender que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que buscam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Confie no Senhor. Confie em Deus. Um beijo e até a próxima. Um aviso importante. Nossa próxima aula retornará apenas dia 10 de janeiro de 2021. Então, eu desejo a você, primeiro, que você comemore essa data que é tão marcante e propícia para nós, que é o nascimento do nosso Senhor, o Natal. Natal não é coisa de Papai Noel, viu? Hoje você vai aprender bastante isso. Se Deus quiser, nós teremos o culto presencial na igreja de Santo André. Você é muito bem-vindo. E eu desejo a você também um próspero e feliz ano novo na presença do nosso Deus. Até lá, se Deus quiser.